Queridos irmãos, hoje vamos falar um pouco do papel dos santos anjos no julgamento do mundo e das situações em particular. Quero começar pelo livro do Gênesis, no capítulo 19. No capítulo anterior, aparecem 3 anjos a Abraão e lhe anunciam o nascimento do seu filho. Enquanto os anjos vão caminhando na direção de Sodoma e Gomorra, aonde estava o seu sobrinho Ló, Abraão faz uma oração intercessória, insistindo com Deus para que não destruísse a cidade, caso ali houvesse ainda alguém que lhe pertencesse, um justo. Então nós chegamos no capítulo 19. E aqui nós temos o relato da chegada dos anjos em casa de Ló. Homens tentam invadir a casa, querendo ter uma relação sexual com os anjos, pensando que fossem homens. Então o texto diz, versículo 20. Aqui perto há uma cidade onde posso refugiar-me. É pequenina. Permite que me ponha a salvo nessa cidade pequenina e assim ficarei com vida. E o anjo lhe disse, pois bem, também nisso atendi ao teu pedido. Não arruinarei a cidade de que falas. Refugia-te lá depressa, pois nada posso fazer até chegares ali. Por isso foi dado àquela cidade o nome de Segor. O sol estava saindo quando Ló entrou em Segor. E Yahvé então fez chover sobre Sodoma e Gomorra enxofre e fogo, vindo de Yahvé desde os céus. Vejam, a destruição dessa cidade, por um lado, mostra a iniquidade daquela geração, das pessoas que ali estavam, dos pecados que eles praticavam, mas, por outro, mostra o poder que tem a oração intercessória de invocar os anjos do céu. Foi graças à oração de Abraão que Ló e sua família saíram de lá. Foi graças à oração de Abraão que os anjos de Deus intervieram e levaram para fora da cidade toda aquela família, a fim de que não fosse destruída juntamente com aqueles demais homens iníquos. Talvez você esteja rezando por alguém nesse cerco de Jericó. Saiba que a sua oração tem poder. A sua intercessão tem poder de ativar os céus. A sua oração tem poder de mover os céus para que Deus venha em socorro, em assistência, para que o Senhor venha trazer uma intervenção para a salvação, talvez de quem não mereça tanto. Mas Deus tem um compromisso com você. Na noite em que foram libertos da prisão Paulo e Silas, o carcereiro lhe perguntou, o que eu devo fazer? São Paulo disse, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Quantas pessoas são salvas por causa da oração dos seus pais, por causa da oração dos seus cônjuges, por causa da oração dos seus avós? Se desviam, vão para longe dos caminhos do Senhor, cometem aquilo que desagrada ao Senhor, mas ao invés de nós
nos desanimarmos, ao invés de nós nos entristecermos, nós nos colocamos diante de Deus em favor deles, pedindo misericórdia, pedindo conversão, às vezes de uma maneira até corajosa. Senhor, converte, ainda que for do teu jeito, ainda que seja de um jeito difícil. Mas fato é que quando nós nos posicionamos em oração, o Senhor envia os seus anjos para livrar aqueles por quem intercedemos. Isso para nós é de grande consolo e deveria nos estimular a orar com insistência, porque os anjos de Deus não brincam em serviço. No capítulo 14 do livro do Êxodo, temos a cena da travessia do Mar Vermelho. O texto diz, a partir do versículo 19, o anjo de Deus, que andava à frente das tropas de Israel, tomou posição atrás deles, e a coluna de nuvem que estava à frente postou-se atrás deles, ficando entre o acampamento dos egípcios e o de Israel. A nuvem era tenebrosa e ela iluminava a noite. Assim eles não se aproximaram uns dos outros durante a noite toda. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Yahvé fez recuar o mar por meio de um forte vento oriental, que soprou a noite inteira e transformou o mar em terra seca. E as águas se dividiram. Os israelitas entraram pelo meio do mar a pé enxuto, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos do faraó, com carros e cavaleiros, entraram atrás deles até o meio do mar. Na madrugada, desde a coluna de fogo e da nuvem, Yahvé lançou seu olhar sobre as tropas egípcias e as pôs em pânico. Emperrou as rodas dos carros, de modo que só a muito custo podiam avançar. Então os egípcios disseram: fujamos de Israel, pois Yahvé combate por eles contra os egípcios. Veja que coisa tremenda. Os egípcios veem aquele milagre diante dos seus olhos. As águas se abrem, formando como que duas muralhas. O povo passa a pé enxuto. Um milagre estrondoso. Significa que toda a água foi removida. A terra ficou seca. Então eles pensaram, assim como eles passaram, nós também vamos passar. E foi justamente aí que eles morreram. Veja, você tem que entender que você serve a Deus, você é protegido. Os anjos de Deus estão te cobrindo com a proteção celestial. Você não está desguarnecido, não está sozinho, não está isolado. Esse é um grande privilégio que os homens que não servem a Deus não têm. Portanto, nem tudo aquilo que funciona para você vai funcionar para eles. Porque Deus manifesta a sua providência em nós de 1001 maneiras. Às vezes eu fico até impressionado como Deus se serve de coisas difíceis, de coisas complicadas para fazer um bem grande. Às vezes Deus, até os nossos erros, que de boa intenção a gente comete, Deus tira grandes bens daquilo ali. Ele corrige, e quando não é para corrigir, Ele mostra que foi ruim, mas no fundo foi bom. É assim que acontece. Quem serve a Deus está respaldado por Deus, mas quem não serve, saiba, os anjos vão travar a roda do faraó. Os anjos vão impedir. Os anjos vão segurar. Não consegue avançar. Pode querer a mesma coisa, mas não consegue,
Porque é aí que está a separação entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Às vezes a pessoa acha que quem serve a Deus comete menos pecado. Mas às vezes não. Nós somos frágeis. Só que tem uma coisa, quem tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com ele. E o resultado disso é uma proteção sobrenatural que mesmo nos perigos, nós nos vemos a salvo, sem saber muito bem como dizer como aconteceu. É uma experiência contínua que nós temos de ver que os anjos vão à nossa frente limpando o caminho, vão tirando as coisas nocivas. Queridos, um dia nós vamos no juízo particular, depois que nós morrermos, ver de quantas coisas o Senhor nos preservou. Quantos perigos nós corremos, mas o Senhor nos preservou. Nós nem éramos conscientes, mas o Senhor nos preservou. Ele nos guardou. Em Isaías, no capítulo 36, nós temos o episódio do rei Ezequias. Senaqueribe havia cercado Israel. O texto diz que os emissários de Senaqueribe chegaram à cidade e disseram ao povo: não deis ouvidos a Ezequias, pois assim diz o rei da Assíria: fazei aliança comigo, passai para o meu lado, e cada um poderá continuar comendo os frutos da sua vinha e da sua figueira, e bebendo a água da sua cisterna. Isto até que eu venha levá-los para outra terra igual à vossa, assim também existem o trigo e o vinho, o pão e as vinhas. Não deixeis Ezequias enganar-vos, dizendo: Yahvé vai nos libertar. Por acaso o Deus de qualquer das outras terras conseguiu libertar a terra deles da mão do rei da Assíria? Onde é que estão agora os deuses de Emate, de Arfade e os deuses de Sefarvaim? Onde estão? Alguém foi capaz de se livrar da Samaria de minha mão? Versículo 21. Todos ficaram calados. Ninguém respondeu coisa alguma, pois o rei tinha dado ordem para que ninguém respondesse. Nos momentos de crise, nós temos que aprender a fechar a nossa boca. Os anjos não fazem barulho. Por que os cristãos precisam fazer? Por que nós não podemos fazer uma espécie de voto de silêncio? Conservar a quietude. Não responder às provocações. Não dar brecha. Irmãos, quantas vezes nós queremos tirar satisfação de tudo, passar tudo a limpo, querer esclarecer todas as situações, é a nossa vaidade, o nosso orgulho, que nos move a ficarmos o tempo todo querendo nos limpar, querendo salvar a nossa pele, querendo salvar a nossa cara, quando às vezes a coisa mais sábia é calarmos a nossa boca. É aguardarmos em silêncio que o Senhor haja. Os santos anjos são silenciosos. Nós temos que aprender também a ser silenciosos como eles. Capítulo 37, versículo 1. Ao receber a notícia, o rei Ezequias rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa de Yahvé. Vejam, quando as coisas fiquem difíceis, para onde é que nós temos que correr? Para a casa do Senhor. Nós temos que ir para a igreja. Aqui é o teu lugar.
Você não vai resolver as coisas correndo de um lado para o outro como uma barata tonta. Você não vai solucionar os seus problemas simplesmente se comportando como um ativista que vai tentar meter os pés pelas mãos para fazer o impossível. Você tem que fazer como Ezequias, entrar na casa de Deus. Que pena eu tenho daquelas pessoas que vêm à igreja apenas de vez em quando, que faltam as missas no domingo, porque elas estão se privando de uma assistência sobrenatural que a graça de Deus nos dá. Eu preciso aprender a correr para Deus. Continua o administrador do palácio, Eliacim, e o escrivão Sobna, e os sacerdotes mais idosos, todos cobertos de pano de saco, à procura do profeta Isaías, filho de Amós, para lhe comunicarem. Assim diz Ezequias: hoje é o dia de aflição, de castigo, de humilhação, pois na hora de os filhos nascerem, não há forças para dar à luz. Quem der Yahvé teu Deus tem ouvido o que disse o copeiro Mor, enviado pelo rei da Assíria, a fim de insultar o Deus vivo, e assim castiga as palavras que Yahvé teu Deus ouviu. Faze, pois, oração em favor do resto que ainda sobrevive. Ezequias vai atrás de Isaías, o profeta. Isso para nós é uma coisa importante. Nas horas de crise, quem tem a palavra certa para te dar não são os seus amigos mundanos. Aquelas pessoas que andam distantes do Senhor, que não sabem o que pensa o Senhor através da sua palavra. Nas horas de crise, você tem que ir atrás de homens de Deus, de pessoas que estejam debaixo do poder do Espírito Santo. De que te serve pedir a assistência dos anjos se você vai se aconselhar com quem apenas entende das obras da carne? Não adianta de nada. Há muitos conselhos que, pela carne, são prudentes, mas pelo Espírito são loucura. E outros, que quando nós tomamos uma posição de humildade diante do Senhor, e escutamos alguém mais sábio, mais espiritual do que nós, então o Senhor nos livra de grandes perigos. Nós precisamos, queridos, ter estratégias para os momentos ruins. Bateu a ansiedade, corre para o lado de quem está com Deus. A tua rota de fuga tem que ser a igreja. A tua rota de fuga tem que ser amizades santas. A tua rota de fuga tem que ser pessoas usadas por Deus. A tua rota de fuga não pode ser o bar, a balada, o copo, os amigos, pessoas que podem te entender muito bem, mas não entendem o Deus a quem você serve. E por isso não tem uma palavra revelada para trazer o teu coração. Não tem uma direção fresca da parte de Deus. O texto continua. Então Ezequias clama: Yahvé dos exércitos, Deus de Israel, sentado entre os querubins, tu és o único Deus de todos os reinos da terra, e foste tu que fizeste o céu e a terra. Veja que coisa maravilhosa. Ele começa contemplando a grandeza de Deus. Ele não começa se queixando do problema. Ele começa olhando para a majestade de Deus, para a grandiosidade de Deus, dizendo: foi o Senhor que fez o céu e a terra, a tua majestade é infinita, a tua glória enche o céu e a terra. Quantas vezes a grande tentação que nós temos é nós pensarmos que temos um problema grande. Não, nós temos um Deus grande. Tudo o que acontece é mínimo, é pequeno, são verdades conhecidas que nós já ouvimos tantas vezes, porém que nós precisamos sempre relembrar em nosso espírito.
Porque na hora que a notícia ruim chega, nós ficamos abalados. E o segredo para que não fiquemos abalados é que enxerguemos que Deus é grande, Deus é maior do que tudo. Todo mal tem fim. Só Deus não tem fim. Inclina, Yahvé, o teu ouvido e escuta. Abre bem os teus olhos, Yahvé, para ver e ouvir todas as palavras que Senaqueribe mandou dizer, insultando o Deus vivo. Agora, porém, Yahvé, nosso Deus, livra-nos da sua mão, e todos os reinos da terra saberão que tu és Yahvé, o único Deus. Vejam, a grandeza dessa passagem está na entrega que Ezequias faz ao Senhor. Uma entrega total, uma entrega sem reservas, entrega de quem sabe o Deus que tem. Entrega de quem confia cegamente. Entrega de quem sabe que, em primeiro lugar, quem está sendo ofendido é Deus, e para a maior glória dele, quem tem que tomar uma providência é ele mesmo. Então ele ora, muito mais do que pensando em si, pensando na glória de Deus. Pensando no Deus insultado, no Deus ofendido, no Deus ultrajado pela boca daqueles ímpios. Qual é o resultado da oração de Ezequias? Versículo 36. Então o anjo de Yahvé saiu pelo acampamento dos assírios, ferindo 185.000. De manhã, ao acordar, todos esses eram cadáveres. Israel não precisou lutar. Um único anjo resolveu tudo. Exterminou 185.000 homens. Um único anjo. Vejam, queridos, nós às vezes tememos tantas coisas. Você sabe que você tem um anjo que é só seu, de mais ninguém? É exclusivo seu. Se um único anjo matou 185.000 dos inimigos de Israel, você tem medo do quê? Não é que você tem um guarda-costas, você tem muito mais do que isso. Quando nós temos fé e passamos a conviver com o Santo Anjo, quando nós, de fato, não nos movemos pelo que nós vemos, mas pela fé, e nós entendemos que o Senhor colocou anjos ao nosso lado, e além dos nossos santos anjos da guarda, há tantos outros santos anjos que nos assistem o tempo todo. Quando nós entendemos isso, o medo começa a sair do nosso coração. Eu queria terminar lendo mais uma história desse livro da Emir Nogueira, muito bonita. Ela diz: estava na cidade de Natal, e ao fim de um encontro, muito cansada, devido a 2 dias de pregação, após uma série de viagens seguidas, pedi que alguém me levasse para casa enquanto os irmãos acabavam de desmontar a estrutura. Designaram um vocacionado para fazê-lo. Ao chegarmos à casa da comunidade, uma construção antiga conhecida como Castelo de Grayskull, cercada por varandas e com várias e altas portas duplas de madeira, percebemos que não tínhamos levado a chave. Muito embaraçado, meu caroneiro não sabia se me deixava ali e ia pegar a chave, ou se me levava com ele para buscá-la no local do encontro. Voltar comigo significava colocar-me, cansada como estava, em meio aos trabalhos de desmontagem. Deixar-me lá
seria perigoso, pois já era noite. Era óbvio que para ele a única solução era pegar a chave para abrir as velhas e enormes portas do castelo. Lembrei-me então de que o Carmadélio, querido irmão dos primeiros tempos da comunidade, me havia contado como os anjos haviam aberto a porta para sua então namorada, Vânia, que retornava de uma reunião tarde da noite, evitando assim acordar seus pais. Disse então ao meu caroneiro: não precisa voltar, não. Vamos pedir aos anjos que abram a porta. E, sem dar-lhe tempo para pensar, ali mesmo, na varanda do castelo, orei com o meu caroneiro absolutamente perplexo e pedi com a simplicidade que a exaustão me impunha, mas tentando enfeitar um pouco por respeito a ele. Santos anjos, por favor, pelo amor que vocês têm a Deus e a nós pedimos que abram essa porta. Obrigado. A perplexidade do meu acompanhante transformou-se em uma expressão entre atônita e catatônica, quando ouvimos o plec-plec dos dois grandes ferrolhos que prendiam uma das portas duplas, um em cima e, para o espanto dele, para que não se confundisse, anjo com a força da gravidade, outro embaixo. Esquecida de que tinha de respeitá-lo por seu pouco tempo de caminhada, disse aos anjos: obrigada, Deus lhes pague, sem fazer sequer o nome do pai, e logo entrando na casa, à procura de um interruptor, enquanto ele gaguejava alguma coisa que eu não entendi. Seu estado era tão engraçado que acabei sem me aguentar e caí em uma boa gargalhada, que acabou por nos levar a uma longa conversa, sentados à mesa a comer alguma coisa e a falar sobre Deus e os anjos, até a chegada dos outros irmãos. Vejam que testemunho lindo, uma ação visível, o anjo abrindo a porta e eles vendo o anjo abrir. Queridos, essas coisas acontecem. Uma pessoa que vive uma experiência dessa, como que ela vai duvidar de Deus? Como que ela vai duvidar dos anjos? Como ela vai pensar que não, que é tudo uma coisa do nosso psiquismo, é a nossa cabeça, é uma projeção? Não tem sentido. Os anjos de Deus existem. E eles, de fato, separam quem é bom de quem é mau. Que Deus nos ajude todos os dias da nossa vida através dos seus santos anjos. E então, iluminados por eles e guiados pela sua inspiração, nós também veremos as maravilhas de Deus acontecerem bem diante dos nossos olhos.